Boa noite aos senhores e senhoras. Inicio a minha saudação cumprimentando as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, supervisor do Grupo Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da Escola Superior da Magistratura do Ceará. Senhor juiz de direito, doutor Luiz Geraldo Santana Lanfred, conhecido de todos nós, que já tive a oportunidade de, na minha gestão, recepcioná-lo aqui nas dependências do Tribunal de Justiça, que atualmente é auxiliar da presidência e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento também o doutor Daniel Carvalho Carneiro, presidente da nossa Associação Cearense dos Magistrados. Cumprimento também ao doutor Mauro Albuquerque, secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. Em cumprimento, o doutor Davi Queiroz de Carvalho Rocha, neste ato representando o doutor Marcos Gadeira, secretário de Saúde do Estado do Ceará. Cumprimento todos os magistrados que se encontram neste evento, as pessoas dos doutores Luciano Teixeira, César Belmindo e Alexandre Sá. Para mim é uma honra fazer parte deste momento importante para este assunto tão atual e que o Tribunal de Justiça não poderia permanecer sem que este apoio fosse permanente. Então, sinto-me honrada de estar promovendo, com parceria com as instituições aqui representadas, este seminário realizado pela internet, que recebe este nome de webinário, né? Que tem como tema a loucura do direito, encontros e desencontros entre os saberes da mente e da lei. Riquíssimo esse já nos chama muito a atenção esse tema. Este evento é a expressão mais visível de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano passado, capitaneado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, por um grupo interinstitucional com representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poderes Executivo Estadual e Municipal e sociedade civil, além do apoio do programa Fazendo Justiça para enfrentar um desafio dos mais complexos e relevantes, a adequação do tratamento dado à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, aos preceitos da Lei 10.211 de 2001, conhecido como a Lei Antimanicomial. O grupo vem trabalhando incansavelmente para construir estratégias visando trazer essas pessoas a retornar para as famílias e a sua comunidade, na construção e fortalecimento de redes de apoio para elas e seus familiares. E, nesse sentido, avanços já foram obtidos e merecem ser reconhecidos. O que faço aqui nas pessoas dos desembargadores Henrique Jorge de Holanda e dos magistrados Luciana Lima e César Belmino, sem também esquecer aqui o desembargador Luciano Lima. Contaremos nesses dias com a contribuição de especialistas reconhecidos nacionalmente, escolhidos pela experiência acadêmica e prática nos temas que serão abordados. Assim, temos a certeza de que os debates que serão travados neste seminário contribuirão para o aperfeiçoamento das ações e estratégias em curso. Esperamos em breve inaugurar no estado do Ceará um outro capítulo no tratamento dado às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei.
alicerçado nas melhores práticas hoje existentes e nos parâmetros de direitos humanos. Então, desejo aqui um ótimo evento e, desde já, agradeço a este público, que a gente percebe quantas pessoas estão nos acompanhando através desta sala virtual. As distâncias deixaram de existir, oportunizando aqui neste momento tão rico para todos nós e com esse tema que tem cada vez mais alcançado um número maior de pessoas em razão dessa pandemia, em que várias pessoas não estavam preparadas ou não se encontram preparadas para esse isolamento social. Então, isso daí, esse evento justamente vem a nos dar essa contribuição valiosa. E na qualidade de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agradeço a presença de todos e principalmente daqueles que se empenharam para que este evento acontecesse. Tenho outros compromissos, dentro em breve me ausentarei, mas desde já deixo aqui o meu abraço a cada um e votos de muito sucesso neste evento. Felicidades. Devolvo aqui a palavra ao mestre de cerimônia. Muito obrigado, senhora presidente. Fará uso da palavra neste momento Sua Excelência, o senhor juiz de direito Luiz Geraldo Santana Lanfred. Boa noite. Boa noite a todas e todos os participantes deste evento. Eu quero começar cumprimentando as autoridades que integram esse dispositivo de honra, em especial aqui enaltecer o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, já que o tema em debate é tão caro para a Justiça, né? Dizendo, portanto, da minha alegria de participar, né, deste evento. Aqui a saudação especial à querida presidente Maria Nailde Pinheiro Nogueira, aos queridos desembargadores Henrique Jorge Holanda Silveira e Francisco Luciano Lima Rodrigues, e também aos juízes Luciana Teixeira, César Belmino, Daniel Carneiro, que são simplesmente o que se diz de melhor, né, da magistratura cearense, dessa magistratura aguerrida, né, e aqui Vossas Excelências representam, né, de uma forma muito significativa o que é a qualidade da justiça cearense. Cumprimentar a todos aqueles que se empenharam para este evento, a SMEC, né, o próprio Tribunal de Justiça, a Associação Cearense de Magistrados, o governo do Estado do Ceará, enfim, saudar calorosamente todas as autoridades do Executivo, do Legislativo, da Academia, os representantes das instituições que se envolveram para a realização deste importante evento, que tem início na noite de hoje, a todos que nos acompanham remotamente. Que venham outros eventos como esse. Falar sobre saúde mental é muito importante, mais do que muitos possam imaginar. A propósito, a chamada para este evento, ela já nos convida e nos provoca para pensarmos sobre as interfaces que existem entre o direito e a saúde mental. Instigado pelo nome do seminário, eu faço a seguinte pergunta: como as instituições que trabalham com a garantia de direitos podem se encontrar para assimilar os avanços no campo da saúde mental? Essa é uma provocação que deve guiar o nosso fazer profissional. É preciso ouvir outras áreas, é preciso estar e atuar em rede, na direção que conduza para o cuidado em saúde mental. Definitivamente, esse é um tema que não se esgota no direito, ele não acaba no direito. Muito pelo contrário, pois detém a forte marca da transversalidade. Em alguma medida, falar sobre saúde mental é falar sobre todos nós, né? O nosso dia a dia. É tal como falar de liberdade. São dimensões de uma mesma humanidade, de um mesmo sentimento humano que nos atravessa cotidianamente. Claro que para alguns corpos, essas experiências, elas se apresentam de forma mais intensa e até desproporcional. Sabemos disso. Por isso, a necessidade
que decorre do encontro entre direito e saúde mental dar-se do modo mais alinhado e o mais conectado possível. Vou ao encontro de uma outra interrogação. Quais os avanços trazidos pela lei da reforma psiquiátrica, a Lei 10.216, que ainda carecem de coadunação pelo direito e as instituições jurídicas? Quais os progressos que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, nos habilitam diante da prática jurídica e no âmbito penal? Como devemos cuidar daquele que necessita de tratamento de saúde e está feito com a lei? Malgrado simples, esses questionamentos eles devem nos proporcionar importantes e elementares achados. E para que não nos esqueçamos, é importante lembrar das vidas e das trajetórias, das subjetividades que acabam ou acabaram ultrajadas diante de pseudos tratamentos psiquiátricos, como o que aconteceu nesse estado do Ceará em relação à pessoa de Damião Ximenes Lopes. Eu já tive a oportunidade de estar em um evento em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial, dia 18 de maio, um evento ainda neste ano, neste mesmo Ceará, e disse naquela ocasião que é nosso dever nunca esquecermos daquele caso. Até porque esse episódio, ele desperta em nosso imaginário a obrigação de defender a sua não repetição. Ou seja, nós temos a obrigação de impedir a reprodução de episódios lamentáveis como os que ceifaram e ainda hoje tolhem a liberdade e a vida de tantos Damiões. Foi por meio da ação da família de Damião Ximenes Lopes e do movimento antimanicomial que esse caso rompeu fronteiras e chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte reconheceu a responsabilidade internacional do Estado brasileiro e condenou o Brasil por violação aos direitos reconhecidos na Convenção Americana, em particular os direitos à vida, integridade física, acesso à justiça e ausência de remédio judicial efetivo. Eu destaco que esta é a primeira sentença internacional contra o nosso país. Aliás, sentença que está objeto agora de acompanhamento pela Unidade de Monitoramento e Fiscalização das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, alocada no Conselho Nacional de Justiça, que é o meu lugar de fala nesse momento. Trabalho por ações que persigam as diretrizes da Lei 10.216 de 2001 e a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência precisam estar na agenda de todas as instituições, de todas as autoridades, da sociedade civil, tanto do Executivo quanto do Judiciário. E, nesse sentido, eu afirmo, casos de saúde mental devem ser cuidados na e pela saúde. Por força dessas premissas, é dever dos atores do sistema de justiça zelar pela garantia desse caminho de retorno para o local adequado de tratamento. Isso só acontecerá com a aproximação aos princípios e aprofundamento dos conhecimentos inerentes a essa temática. Não vamos encontrar uma solução adequada para esse tratamento na prisão ou em hospitais, de internação compulsória. É por essa razão que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ tem feito esforços através do programa Fazendo Justiça e junto à Unidade de Monitoramento e Fiscalização das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para pautar este tema com as recomendações prescritas pela Lei da Reforma Psiquiátrica e pelos parâmetros internacionais consubstanciados nos tratados de direitos humanos. Entre os compromissos mais significativos que temos está a busca da desinstitucionalização, a negação do caráter terapêutico do internamento como regra e o redirecionamento do modelo assistencial de saúde mental para serviços substitutivos e em meio aberto. Ainda mostra importante o reconhecimento e a legitimação do relevante trabalho desempenhado por órgãos independentes que realizam inspeção em espaços de restrição de liberdade, de direitos individuais, tal como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e, sobretudo, o fortalecimento das redes de atendimento e apoio à saúde mental
do Sistema Único de Saúde, bem como das ações do Sistema Único de Assistência Social, para que as medidas alternativas à internação sejam ampliadas e revigoradas. Nós nos comprometemos, enquanto CNJ, como Brasil, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em audiência pública realizada no dia 23 de abril próximo passado, com algumas medidas. Entre estas, criamos um grupo de trabalho para elaborar diretrizes sobre o tema. E, a partir dele, nós estamos desenvolvendo diversas ações e ainda faremos mais, como a elaboração e fomento de um programa nacional de atenção integral destinado às pessoas em sofrimento mental em conflito com a lei para atores do sistema de justiça, já que este segmento, nós reconhecemos, ainda necessita de um olhar especializado sobre a questão, com o apontamento de diretrizes, fluxos, a partir de experiências exitosas de alguns tribunais, sempre tendo como baliza a proteção dos direitos fundamentais da pessoa em sofrimento psíquico e a sua não institucionalização. Portanto, e porque esta iniciativa de hoje revalida todos esses compromissos, eu gostaria de louvar, mais uma vez, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará, apoiada pelo Conselho Nacional de Justiça, em instituir um grupo de trabalho interinstitucional para propor estratégias visando o fomento da atenção integral destinada ao paciente judiciário, tendo como pilar a proteção de direitos fundamentais da pessoa em sofrimento mental e sua desinstitucionalização por meio do GMF do Tribunal de Justiça do Ceará. E já concluindo, eu gostaria de dizer da necessidade de escuta e escutar, seja em um evento como este, seja na prática diária como gestor, magistrado ou servidor, é o começo para uma grande oportunidade de aprendizagem. Porque liberdade importa, toda a privação de liberdade deve nos importar. Um bom evento a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado. Fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, supervisor do GMF no estado do Ceará. Boa noite, desembargador. Boa noite a todos e todas. Quando me chamaram, disseram que eu teria 3 minutos para falar, e eu serei muito breve, apenas farei um agradecimento. Inicialmente, eu cumprimento a todos e todas, e notadamente ao palco de abertura, na pessoa da nossa presidente, desembargadora Maria Nailde Pinheiro. Inicialmente, eu quero dizer que é um grande prazer tê-los aqui nesse webinário, que é uma parceria do GMF, através do Grupo de Trabalho Interinstitucional, para propor estratégias para atenção integral à pessoa com tratamento mental em conflito com a lei e a sua desinstitucionalização. Agradeço o empenho das doutoras Luciana e Nádia, bem como do doutor Belmino, pelo empenho e dedicação ao evento, cujo tema eu creio que é um tema muito sensível e atual. Já na escolha da denominação do tema, eu já achei bastante feliz, que é a loucura do direito, os encontros e desencontros entre os saberes da mente e da lei. Em tudo isso, em parceria com a nossa SMEC, sempre tem nos dado todo e irrestrito apoio, com o desembargador Luciano, o colega Luciano, com o colega Alexandre, com também a nossa associação, a Associação dos Magistrados, na pessoa do doutor Daniel, bem como do CNJ, como já foi falado, o doutor Lanfred, bem como a doutora Nádia, que é a nossa coordenadora aqui do programa Fazendo Justiça. Agradeço também muito a nossa presidente desembargadora Nailde, que não tem medido esforços em atender às demandas
do GMF. Todas as demandas do GMF são atendidas de pronto, e isso eu agradeço imensamente o apoio que a nossa presidente desembargadora Nailde vem dando ao GMF. Também aqui eu quero ressaltar o apoio que a SAP, na pessoa do secretário Mauro, inclusive temos reuniões a cada 15 dias no nosso comitê, a Secretaria de Saúde do Estado, a UFC, pela ajuda e esse suporte que nos dá a política de saúde mental do sistema carcerário do Estado do Ceará. Eu só tenho, como eu disse no início, minha palavra era só de agradecimento a essas entidades e essas pessoas. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao cerimonial. Obrigado, Excelência. Convidamos a usar da palavra Sua Excelência, o senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da SMEC. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todas e a todos e cumprimentar também a mesa, na pessoa da desembargadora, iniciando pela desembargadora Nailde Pinheiro, que tem sido uma grande incentivadora do trabalho da Escola da Magistratura. Também gostaria de cumprimentar o desembargador Henrique Jorge Silveira, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o secretário Luiz Mauro Albuquerque, secretário de Administração Penitenciária, que eu já vi de perto o trabalho excelente que ele vem desempenhando. Também gostaria de cumprimentar o doutor Davi Carvalho Rocha, nesse ato representando o secretário de Saúde do Estado do Ceará. Também gostaria especialmente de fazer uma saudação ao doutor Lanfred, Luiz Lanfred. Nós já nos conhecemos de outros eventos e tudo mais, do trabalho que ele vem desempenhando no CNJ, e hoje ele coordena o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ. Também gostaria de cumprimentar o doutor Daniel Carneiro, o juiz presidente da nossa Associação Cearense de Magistrados, e também não poderia deixar de fazer uma referência e um agradecimento à doutora Luciana Teixeira e o doutor César Belmino, os dois magistrados que vêm à frente de duas das três varas da execução penal do Estado do Ceará e que vem fazendo um grande trabalho. A Escola da Magistratura tem sido um local aberto a grandes diálogos, aberto a diálogos plurais. Portanto, para a Escola da Magistratura uma grande satisfação de receber e de apoiar este evento, cujo título, A Loucura do Direito, Encontros e Desencontros entre Saberes da Mente e da Lei. Além da qualidade dos temas a serem abordados, ele também rompe ou ajuda a romper um ponto importante, que é trazer para reflexão a questão da saúde mental, muitas vezes esquecida e muitas vezes não sendo objeto de tanta preocupação. Portanto, a Escola da Magistratura sente-se honrada em acolher este evento e saúda a todos e deseja boa sorte no evento. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o senhor juiz de direito Daniel Carvalho Carneiro, presidente da ACM. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Gostaria de saudar todas as autoridades presentes, na pessoa de nossa presidente, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e ressaltar que é um prazer enorme, um orgulho para a Associação Cearense de Magistrados poder apoiar e participar de um evento tão importante, organizado pelo GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, em uma ação tão importante, onde aquelas pessoas que têm deficiências ou doença mental e estão em conflitos com a lei. Nós, magistrados, sabemos que sempre foi um assunto muito tormentoso no âmbito da justiça, né? Como tratar dessas pessoas, porque, afinal, o principal objetivo nunca será
a punição dessas pessoas, mas sim procurar a assistência a elas e um tratamento digno, um tratamento que venha a possibilitar a observância dos seus direitos humanos, dos seus direitos fundamentais, e que a política de internação manicomial não se mostrou eficaz. Então, é importante, sim, um diálogo plural, onde se venha debater medidas alternativas, novas medidas, que se possa conseguir um êxito no tratamento e na assistência dessas pessoas, um tratamento diverso dessa política. Parabenizar os colegas César Belmino e Luciana Teixeira por essa iniciativa e desejar, em nome da Associação Cearense de Magistrados, um bom seminário e que possamos extrair boas conclusões que venhamos aqui a aplicar no futuro. Boa noite a todos e um sucesso ao evento. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença e a participação das autoridades nesta mesa virtual que se desfaz neste momento. E anunciamos a primeira mesa, quebrando os muros que impedem a efetivação da lei antimanicomial. Como mediadora, Carolina Campos, escritora, advogada e mestre em Direito. Doutora Carolina Campos, boa noite. Boa noite. Os trabalhos serão conduzidos a partir de agora. Boa noite. Cumprimento a todos na pessoa das doutoras Maria Nailde Pinheiro e também da doutora Luciana Teixeira de Souza, que vem entrelaçando esse encontro memorável em prol da liberdade. A ela, meu muito obrigada pelo convite. Antes do painel, do qual sou mediadora, passo a palavra para fazer o lançamento do livro A Loucura do Direito, em nome da organização de nossa obra coletiva e da curadoria desse webinário, ao historiador com estudos sobre literatura e romance moderno, doutorando, pesquisador na área de história da sexualidade, meu grande amigo e companhia da melhor qualidade para conversar sobre livros, filmes estranhos e tomar um gin tônico no alpendre daqui de casa. Humberto Pinheiro. Oi, Carolzinha. Vou chamá-la de Carolzinha, depois dessa apresentação não tem como, né? É um prazer, um prazer. É uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar dividindo essa experiência, especialmente com a Luciana Teixeira e com o César Belmino. E agora eu falo em nome da curadoria desse seminário, e aí, para essa experiência também, nós tivemos a grande colaboração da Nádia Furtado Bortolotti e da Marina, que ela é responsável pela comunicação da SMEC, e juntos nós formamos uma equipe que discutimos, pensamos, e concebemos esse seminário, aí fazendo os convites, articulando os nomes, os temas, os eixos temáticos, o que foi uma experiência muito, muito, muito bacana. E para lembrar do título desse seminário, né, dos encontros e desencontros, a ideia é que ele possa promover, estimular bons encontros e fazer desencontros dos encontros ruins, dos maus encontros que já aconteceram na história e que ainda acontecem no presente entre as relações da mente e da lei, né, do direito e do saber psiquiátrico, dos saberes sobre a mente, sobre a psique. Então, a ideia é que isso possa promover essas discussões e articular bons encontros e desfazer esses maus encontros, esses encontros equivocados que marcaram, infelizmente, essa história. Inclusive, eu aproveito para dar boa noite a todas e todos, especialmente aqueles que tema desse seminário, muitas vezes não foram reconhecidos como todas nem todos, né? Foram excluídos da sua condição, inclusive, elementar de humano, sendo negado a todas essas pessoas um reconhecimento como sujeitos da sua própria vida, e aí sendo tratados pela exclusão, pelo confinamento, pelo abandono,
E, enfim, e a ideia é essa, que esse seminário e que o livro que ele enseja seja uma oportunidade de discutir isso e tratá-los de uma outra maneira, pensá-los do ponto de vista das questões sociais, das questões políticas, e não meramente como uma questão penal, né? Abrir essa outra perspectiva, abrir essa outra possibilidade. A ideia é essa, né? Inclusive, é esse o sentido da coleção em que se insere o livro homônimo, né, que traz o mesmo título do evento, A Loucura do Direito, Encontros e Desencontros entre os Saberes da Mente e da Lei, né, que pode, a coleção Ensaios de Emergência, que é, ao mesmo tempo, trazer temas urgentes do ponto de vista histórico, do ponto de vista da atualidade, e também do que pode emergir, do que está emergindo, ou que tem essa potencialidade de emergir, basta nós tomarmos essa, digamos assim, uma atitude mais direta de ação consciente e ativa com relação a isso, e inventar outras possibilidades, inclusive outros modos de existência e modos de nos relacionarmos com a diferença, com os conflitos e com as tensões sociais, que não seja do ponto de vista penal, do ponto de vista do confinamento ou do encarceramento. E aí, para finalizar, Carolzinha, passar a palavra para você, eu queria só fazer também uma referência direta aos autores e agradecer muito ao Christian Duque e a Adriana Eico, que estão aqui, que vão compor a primeira mesa, que também são autores do livro, além deles o Jader Santana, Carolina Campos, você, Pablo Manier, Lirian Mascarenhas, Olívia Maria de Almeida, Luciana Souza e César Belmino, também organizadores e também membros da curadoria desse evento, e a Daniela Arbex. Todos participarão também debatendo, também de mesas desse evento, o que é uma grande honra, ou seja, são atividades que se articulam, se complementam, livro, seminário, ideias, e, para encerrar mesmo, agradecer à equipe da editora do Tribunal de Justiça, que fez um trabalho primoroso, projeto gráfico do Hugo Leonardo Guedes Monteiro, sob a coordenação do Rômulo Cidrão, que nos apoiaram desde o primeiro momento e que viabilizaram e articularam para que nós tivéssemos hoje o livro prontinho aqui para lançarmos e que será distribuído, nós vamos passar essa orientação ao longo do evento, né, para todos os inscritos e também para as pessoas que se interessarem, totalmente gratuito o livro, num formato virtual. A gente vai informar o link, como eles podem acessar e baixar esse conteúdo. E aí também agradecer ao Carlson Grace, que fez um trabalho belíssimo, criando a identidade visual do evento e também criando a capa do livro, né, com as nossas referências do expressionismo alemão, para trazer todas essas imagens e imaginações sobre o que já foi chamado de loucura, doença mental, alienação, enfim, temas que serão muito bem discutidos ao longo do evento. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, obrigado mesmo. A mesa que se segue é Quebrando Muros que Impedem a Efetivação da Lei Antimanicomial. Cada debatedor terá 20 minutos para sua comunicação. Aos 15 minutos, aviso da exiguidade do tempo. E, por fim, oxalá vai dar tempo, já são 10:08, abriremos espaço para as perguntas. Sentindo-me imensamente honrada, chamo a esta mesa virtual a doutora Adriana Eico Matsumoto, psicóloga, mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo. E também o Dr. Christian Dunker, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP e autor, dentre outras obras, do livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros. E mantém um canal muito interessante no YouTube e o blog do Dunker. Quando recebi o convite para ser mediadora desta mesa, quebrando os muros que impedem a efetivação da lei antimanicomial, isso me ressoou algo Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Sendo a mesa com uma psicóloga e um psicanalista, o que me veio foi a necessidade de transformação subjetiva, de deixarmos de ser tijolos desse muro que desejamos quebrar, demolir medos, violentas tradições normalizadas em nossa cultura
de segregação. A literatura tem sido um luminar para mim. A ironia de Machado de Assis em Um Alienista, satirizando as verdades de sua época, auge da política manicomial, e um relato de um jovem jornalista que há muitos anos atrás nos contou sobre Neiva, uma cidadezinha colombiana que protestou e teve seu louco de volta ao ser afastado, internado para tratamento. O promissor jornalista era o Gabriel Garcia Marques. Faço um agradecimento especial ao Dr. Dunker. É porque o senhor foi a Altamira. Contextualizando aos que nos escutam, Altamira é o maior município do Brasil, que poucos conhecem e pouco se fala. Lá cabe um Portugal e uma Suíça e sobra. Tendo por fonte os artigos necessários da excelente Eliane Brum, em El País, em especial, a notícia é essa: o Xingu vai morrer. Toma-se conhecimento de que ricos povos da floresta se tornaram refugiados, párias nas periferias. Por causa da hidrelétrica, o rio, sem a vazão mínima necessária para a vida, não sustenta mais os índios, que deixaram de se alimentar de peixe para comer miojo. O que fazer com os povos originários? Fazê-los adoecer, enlouquecer e depois prendê-los. O que Dunker fez? Pediu dinheiro porque não contava com a ajuda nem do governo, nem das empreiteiras, os causadores não se responsabilizaram e foi para lá. O plano deles era tão cruel que previa a construção de uma penitenciária como contraprestação do serviço, para albergar o que esse êxodo causaria. Eles não a construíram. A superlotação dos presídios no Pará levou, em 2019, a segunda maior rebelião carcerária do Brasil. 62 mortos. Só perde para o massacre do Carandiru. E o senhor quis ir para esse inferno. Por isso eu queria lhe agradecer. Uma represa é uma espécie de muro, palavra irmã de repressão. E a música continua soando, Break the Wall. Talvez tenhamos erigido uma cultura com um modus operandi genocida, que é construir muros. Esse talvez seja um sintoma. Muros, represas, manicômios, shoppings no lugar de praças, condomínios fechados, escolas privadas, fim do ensino inclusivo, como pretende o ministro da Educação. Hey, teacher, leave the kids alone. Resta a minha pergunta. Se considerarmos o racismo mais um tipo de muro, deveríamos nos tornar uma mutação mais abrangente, muristas em desconstrução? Superando crenças e medos, doutores, como nos tornar muristas em desconstrução? Com a palavra, a doutora Adriana E. Matsumoto. Olá, muito boa noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade de aqui estar com vocês. Espero que vocês estejam me vendo bem, me escutando. Eu, inicialmente, quero, antes de iniciar minha fala, então, registrar esse agradecimento a toda a organização deste webinário, A Loucura do Direito, os encontros e desencontros entre os saberes da mente e da lei, título que foi bastante posto aqui pelas nossas autoridades na mesa de abertura, e que, sim, dá vazão para várias questões que, no decorrer desse webinário, vão ser possíveis aí de serem aprofundadas. E agradeço especialmente ao grupo de trabalho interinstitucional de saúde mental, coordenado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E, nesse sentido, quero saudar a todas as autoridades presentes, na figura da excelentíssima desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e também da excelentíssima juíza Luciana Teixeira de Souza, enquanto coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização. E saúdo também, com muita ênfase aqui, o querido colega que irá também participar dessa mesa, professor Christian Dunker. É também uma honra estar aqui nesse espaço e dividi-lo com você. Quando me foi feito o convite pela Nádia, eu fiz aqui uma busca que, de certa forma, visou
percorrer um retrospecto, né, de uma breve história da perspectiva da luta antimanicomial, dos marcos importantes que tivemos também nas lutas e na efetivação do direito das pessoas em sofrimento psíquico para um cuidado em liberdade, na sua encruzilhada com o campo da justiça, né? O tema da encruzilhada, de fato, é algo que percorreu aqui um grande eixo da minha fala, né? E a encruzilhada é pensada a partir exatamente desse entroncamento das alianças psi-jurídicas que compõem essa realidade que é a própria medida de segurança, né, e a superação da forma que, em geral, ela é cumprida por meio das internações compulsórias em estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico. Este é um grande calcanhar de Aquiles, inclusive para a própria luta antimanicomial, né, e falo aqui como militante também da luta antimanicomial, fala aqui também enquanto uma profissional psicóloga que já atuou em um desses estabelecimentos, já fui psicóloga do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, aqui no estado de São Paulo. Conheço bem, portanto, os meandros dessas instituições e hoje tenho atuado como conselheira no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Inclusive, hoje tivemos uma reunião cujo tema foi também a discussão a respeito das pessoas em medidas de segurança. Falar em encruzilhada expõe necessariamente as contradições desse mundo cindido. E aqui eu estou fazendo referência a uma breve citação do Luiz Rufino na sua Pedagogia das Encruzilhadas. Ele vai falar para nós que, abre aspas, as possibilidades de reinvenção emergem das fronteiras, das intersecções, dos efeitos dos cruzos e da diversidade como poética política na emergência de novos seres e na luta pelo reencantamento do mundo. Estou aqui fazendo essa citação do Luiz Rufino exatamente na medida em que iniciar esse seminário e toda a perspectiva que ele nos traz significa, assim, buscar essa espécie de reencantamento, né, do mundo, de modo que a gente possa encontrar nesses cruzos, nessas intersecções, saídas possíveis para essa realidade. Inclusive, pensando na tridimensionalidade do tempo, né, a partir da herança daqueles que nos antecederam, que lutaram, que puseram muitas propostas aí para girar e que a gente precisa agora fazer avançar nesse contexto em que vivemos também, né, muito ainda há por fazer. Sabemos que nessa encruzilhada das alianças psijurídicas, a produção do conhecimento sobre o sujeito considerado louco e criminoso, principalmente o criminoso, as suas motivações, suas características subjetivas, retrospectivas ao ato delituoso e a condição prospectiva de análise da sua conduta, são expressões dessas nefastas alianças psijurídicas, que ideologicamente vão compondo um arcabouço técnico-conceitual que vai justificar esses processos de intervenção junto à população selecionada pelo sistema de justiça criminal. Em se tratando de um sistema na periferia do capitalismo, com histórico de mais de 3 séculos de escravidão, com a violência colonial nas entranhas da nossa nação, constituída pelo mito da democracia racial, nenhuma prática em seu interior pode ser considerada neutra e sem efeitos práticos na manutenção dessa própria realidade. E é nesse contexto que se desenvolveu nos territórios latino-americanos uma produção colonizada das ciências psi e também das práticas jurídicas nos territórios latino-americanos. Uma produção que ainda hoje é vigente. Como a própria historiadora, socióloga e representante do campo da criminologia crítica, Vera Malaguti Batista, já nos ensina. A América Latina
Nesse contexto, encontramos um aperfeiçoamento das instituições de controle social a partir das teorias de inferioridade biológica de Lombroso, constituindo-se, portanto, um verdadeiro apartheid criminológico. Lanço aqui essa ideia como ponto de partida da nossa reflexão, porque falar de nossas lutas e daquilo que precisamos avançar no tocante às medidas de segurança, nessa encruzilhada, saberes da mente e também da lei, significa necessariamente compreender o chão do qual partirmos, né? Bom, todo sistema penal responde a um sistema de produção, já nos ensinava lá Rush e Kirchheimer. E essas mediações são escamoteadas pelo processo de ideologização, subsidiados pelas teorias supostamente científicas produzidas para essa finalidade. A constituição do modo de produção capitalista, que é base material da qual emerge dialeticamente a superestrutura jurídica, as leis e as suas instituições, deu-se a partir de processos de colonização, incorporando as suas reminiscências. Tratamos aqui da transmutação do povo negro, que passou de bom escravo a ser considerado mau cidadão, para fazer aqui uma referência ao importante autor teórico Clóvis Moura. Nesse sentido, significa dizer que há uma especificidade de exploração-dominação que se organiza desde a invasão colonial e que é constitutiva do modo de operar o encarceramento em massa e de articular as relações entre psiquiatria, psicologia e justiça, principalmente no que diz respeito às determinações de quais serão os sujeitos que deverão ser rotulados como criminosos e consequentemente, também como perigosos. Em relação às medidas de segurança, é a partir da segunda metade, né, do século XIX, que a psiquiatria começa a disputar o âmbito, junto ao direito penal, com os criminólogos. Cristina Halter, no seu importante livro Criminologia e Subjetividade no Brasil, vai dizer para nós que a psiquiatria queria usar a noção do crime para comprovar a sua eficácia enquanto ciência, ligada à área jurídica. Nesse sentido, os ditos loucos seriam vistos como criminosos e o crime só seria mais uma manifestação dessa loucura prevista. Nesse contexto, a psiquiatria afirmava ser o criminoso um doente mental, sendo somente o poder biomédico que teria a possibilidade de devidamente diagnosticar e curar essa doença. Havia, portanto, uma certa disputa entre esse objeto, né, entre os saberes e práticas jurídicas e também da mente. O primeiro Código Penal a fazer menção à loucura, ele data de 1830, que é o Código Penal do Império. A loucura ali era entendida como oposta à lucidez. Muito pouco se mudou, se formos pensar aí numa historiografia dos nossos códigos penais também. Entendida dessa forma, a loucura se sobrepunha ao crime e os loucos não eram considerados capazes de estabelecer um contrato social, não podiam se autodeterminar e não eram responsáveis por seus atos, por isso a noção do inimputável. É importante destacar que a história dos códigos penais, e aqui é só uma breve menção, não tenho nenhum interesse, nem teria condições pelo tempo de explorar isso, mas é fundamental destacar que a história dos códigos penais brasileiros, né, ela expõe uma relação intrínseca pela demanda do controle social de grupos populacionais, como os negros e povos originários, que, fundamentalmente, após a abolição inconclusa, com a massa de negros diaspóricos postos no acirramento da realidade de sujeição e de práticas de exploração-dominação, foi sendo capturada por esse sistema de justiça e também por práticas de extermínio e de violência voltadas a essa população. Então, a gente está falando de um enredamento que é fundamental que compreendamos nessas encruzilhadas também. Cristina Halter vai dizer para nós
nas suas pesquisas sobre a criminologia e subjetividade no Brasil, que havia uma certa disputa entre os saberes e práticas das ciências da mente e da lei, né? E que a criação do objeto medida de segurança foi, de certa forma, uma solução de compromisso, poderíamos dizer assim, entre essas duas polaridades, né? E aí ela diz que os manicômios judiciais são o resultado de um certo armistício aí, né? No sentido em que as duas partes em disputa conseguiram ter alguma satisfação. Não era nem manicômio e nem prisão, é uma instituição híbrida. E exatamente esse caráter de hibridez vai trazendo para nós aquilo que o Conselho Federal de Psicologia tratou há muito tempo atrás, não vou precisar o ano, na sua primeira campanha de direitos humanos do Conselho Federal de Psicologia, que era sobre os manicômios judiciários, que é o pior do pior. Esse caráter do hibridismo, manicômio e prisão, significa, e aqui fazendo menção a essa campanha do CFP, é o pior das prisões e é o pior dos hospícios também. A psiquiatria e as ciências psis em geral vão sendo reconhecidas no âmbito judicial, portanto, como mais um aparelho para essa técnica de repressão e controle também. A medida de segurança, de certa forma, dá ao juiz o direito de decidir se o criminoso é capaz de reincidir e seu grau de periculosidade, sustentada diante aí dos saberes psi também. Na relação saúde mental e justiça, importantes teóricos, e aqui teóricos italianos ligados a toda a mobilização antimanicomial também na Itália, vou citar o Venturini, Torresini, que fizeram atuações nessa interface saúde mental e lei, trazem para nós problemas e apontam para nós problemas relacionados à perícia psiquiátrica. Eu queria usar um pouco do meu tempo agora para falar sobre isso, porque eu acho que é algo bastante concreto e que podemos sim intervir e temos já mecanismos, dispositivos para superar isso que está posto enquanto uma engrenagem que vai fazendo moer cada vez mais pessoas nessa máquina dos manicômios judiciários, né? Os autores que estou aqui fazendo referência a um livro que foi publicado também pelo Conselho Federal de Psicologia, O Crime Louco, eles vão dizer para nós que a perícia psiquiátrica ela é ambígua por si, porque ela usa a nomenclatura de um lado que não são verdadeiros conceitos do campo da saúde, utiliza métodos e conceitos elaborados antes da reforma psiquiátrica, portanto, não estão aí adequados ao escopo do ordenamento legal, jurídico, que deveria, né, reger as práticas dentro do nosso país, e se distancia de novos paradigmas que foram se afirmando após a reforma psiquiátrica, sendo que esses parâmetros são utilizados pelo magistrado e vão deixando em evidência exatamente esse contexto do pensamento da escola criminal positiva. O juízo de periculosidade, né, esse suposto conceito, entre muitas aspas, se baseia mais no critério da probabilidade do que da possibilidade, sendo que o mesmo não se constitui nenhum critério científico, não tem nenhuma função terapêutica. Ora, o profissional da saúde, ele produz diagnósticos enquanto função terapêutica, enquanto projeto de cuidado, né, enquanto a possibilidade de se prospectar exatamente como se pensa a atenção psicossocial daquele sujeito. Só que nesse caso não se tem esse objetivo, né? Então se tira por completo, inclusive a própria função de um diagnóstico nesse caso, né? Pensando nas perspectivas da saúde. Ele tem sim a função da defesa social e de manter a ideologia da defesa social e de reprodução dessa lógica estigmatizante. Como a própria Cristina Halter já mencionou, e aqui vou repisar as palavras dela, é uma tecnologia do preconceito. O conceito de psicopatia, né, é uma terminologia bastante usual no senso comum,
de forma um pouco mais técnica, o transtorno de personalidade antissocial também é muito presente em alguns dos laudos de cessação de periculosidade ou mesmo de incidentes de instauração de sanidade mental, né, no início, que é o que vai subsidiar a determinação de medidas de segurança. E também é algo que povoa o imaginário social na medida que se encontra ali a explicação da gênese, a explicação desse funcionamento disfuncional do sujeito considerado perigoso. Recentemente eu fui banca de uma defesa de tese na medicina da Unesp, que é uma universidade estadual aqui no estado de São Paulo, muito importante. O candidato, ele fez uma entrevista com peritos oficiais da justiça que trabalhavam com a terminologia da psicopatia, né, produzindo laudos, tanto de cessação de periculosidade como de incidente de sanidade mental, e ele vai trazer a inconsistência na definição dessa terminologia pela palavra dos próprios sujeitos que ali eram peritos, né? E também ele destaca que a psicopatia, a partir do seu estudo, 5 minutos, né? 3. Tá bom. É um fenômeno estudado por várias áreas do saber, comumente associado a uma psicopatologia caracterizada pela falta de empatia, de manipulação, agressividade, impulsividade, egocentrismo, enfim. Há uma sorte aí de características que são coladas com esse diagnóstico também. No entanto, tal conceito, apesar de, entre aspas, neutro, ele tem a função da identificação de quem são aqueles sujeitos pertencentes a classes mais baixas e que vão ser rotulados como sujeitos perigosos. Acabo formulando, e é um exercício que eu vou partilhar aqui com vocês, um pouco da minha preocupação, também em relação ao tempo que ainda me resta, entender que nos cabe, sim, frontalmente superar também os usos desses tipos de tecnologias do preconceito e de diagnósticos, né? Nesse sentido, a psicopatia, eu venho dizendo bastante isso, é quase como um produto de uma extrusão da subjetividade colonial capitalista, forjada nesse contexto sociopolítico, que é projetada como característica supostamente intrínseca daquele que, na verdade, é alvo submisso dessa exploração e opressão, né? Acho que a gente precisa começar a inverter um pouco isso. A lei, e aí já buscando finalizar, enfim, a Lei 10.216, ela traz para nós muitas ferramentas. Queríamos mais, dizer assim, que foi também uma disputa e uma solução possível aquilo que está previsto desde 2001. Mas, ainda assim, aquilo que está previsto é o que ainda encontramos uma distância na sua efetivação, principalmente no tocante às medidas de segurança. Então, nesse sentido, nós sim temos e acumulamos muitos projetos, muitas tecnologias de desinstitucionalização. A gente tem o exemplo do Heitor Carrilho, o primeiro manicômio judiciário da América Latina, e que foi desinstitucionalizado, né? A equipe que ali trabalhou com fomento, né, interministerial, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, atuação do Estado e das equipes ali multiprofissionais, certamente precisam também ser conhecidas, porque isso é possível de dar conta, né? É uma realidade prática. E aí, só também a título de listagem, termino por aqui, dizer que essa história, pelo menos nos últimos 20 anos, ela tem marcos importantes. E aqui também só vou listar. Em 2002, tivemos o Seminário Nacional de Reorientação dos HCTPs, que foi realizado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Ali tem vários referentes, diretrizes. Em 2003, foi lançada uma portaria interministerial, a 1777 de 2003, quem é do sistema prisional a conhece muito bem, que regia a saúde no sistema prisional naquele momento, que contava também com a perspectiva dos hospitais de custódia se reavaliarem. Em 2004, há uma resolução do CNPCP, que é o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, a resolução 05 de 2004, que já propunha aos magistrados o cumprimento do previsto na Lei 10.216.
E em 2010 ocorre a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, que traz diretrizes para a superação e abolição dos hospitais de custódias e efetivo cumprimento da Lei 10.216 nas medidas de segurança. Em 2010 também houve a publicação de uma resolução do CNPCP, de novo, a resolução 04 de 2010, que também versava da prioridade dos magistrados aplicarem medida de segurança prioritariamente em meio aberto. Em 2011, o CNJ publica a Recomendação 35 de 2011, que certamente é muito conhecida pelos senhores e senhoras aqui presentes. Em 2011, o MPF, Ministério Público Federal, por meio da sua Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, lança um parecer sobre medidas de segurança em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Inclusive, a querida amiga e importante referência Luciana Mussi foi a relatora, e traz para nós ali um debate importantíssimo, né, que faz exatamente avançar essa perspectiva das medidas de segurança antimanicomiais. E em 2014, temos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional, a PNASP, que prevê a criação das EAPs, das equipes de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, que prevê uma equipe que é multiprofissional, que prevê, inclusive, a superação do laudo de cessação de periculosidade, que até então, majoritariamente, está na figura, né, do médico psiquiátrica, pela elaboração de relatórios em equipe multiprofissionais. Então, assim, acho que a gente já tem, e aí peço desculpas pelo tempo excedido, mas temos aí muitos referentes que nos ajudam já a partir deles, né? E que é fundamental que a gente possa, diante deles, e saúdo a todo o TJ aqui do estado do Ceará, que se dispôs a pensar de forma bastante cuidadosa, consequente, essa temática, e saúdo aqui a organização, mais uma vez, pela coragem de trazer esse tema à baila aqui. Agradeço pela atenção e peço desculpa por exceder um pouco aí do tempo. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutora Adriana Eiko Matsumoto. E tem vários elogios aqui no chat, eu acompanhando. Não veio uma pergunta, mas vieram vários elogios para a senhora. E depois a gente repassa. E agora, doutor Cristiano Dunker. Obrigado, Carolina. Muito obrigado, Adriana, todos vocês que estão aqui para esse momento tão importante. Aqueles que organizaram, concorreram para que a gente estivesse junto hoje aqui, especialmente o querido Humberto. Eu queria começar retomando algo que a Carolina colocou logo no começo, sobre a nossa ida a Altamira, no Pará, para escutar os refugiados pela construção da barragem da hidrelétrica de Belo Monte. Foi uma boa lembrança, porque nesse que é o maior município da federação, Altamira, naquele momento nós contávamos com 0 psiquiatras na rede pública. 0. Ou seja, uma condição inexplicável, né? Quer dizer, que a gente não conseguia entender, né? Na medida que havia, sim, mais de um CAPS em funcionamento, montado, com instalações assim, bastante razoáveis. Então, eu vou, na minha intervenção, tentar responder a essa pergunta sobre os muros que impedem a efetivação da Lei 10.216, e vou começar com o primeiro muro, que é o muro do financiamento. Há hoje um subfinanciamento da saúde mental, né, que, no nosso caso, é encampado e é misturado com o subfinanciamento do SUS, tá? E que remete à Constituição de 1988, a esse grande programa de atenção universal, né? A saúde, um programa de largas pretensões, de certa maneira, assim,
sem muitos equivalentes no mundo, e que demoraria anos na sua implantação, isso era sabido, e que, não obstante, não reservou uma política clara e distinta para o financiamento desse processo. Então, a gente tem um dado que talvez ajude a entender esse muro. Né? É um dado indireto. Né? Até 2006, a gente tinha o mesmo recurso destinado aos tratamentos comunitários e aos tratamentos em serviços hospitalares. Né? Vamos lembrar que a Paulo Delgado é de 2001. Então, 5 anos depois, a gente já tinha, então, em operação os serviços substitutivos, os CAPs, as residências terapêuticas, tudo isso começando, e a distribuição de recursos era, assim, meio a meio. Né? Em 2013, a gente tem o fim da documentação desses investimentos. Ou seja, a partir de 2013, nós não sabemos mais quanto é efetivamente destinado para a saúde mental no Brasil. Isso me parece um dado de grande magnitude, porque ele aponta para a falta de transparência, ele aponta para a dificuldade da gente controlar a efetivação de políticas públicas, e ele introduz um fator de descontinuidade e de insegurança, tá? Que vai se multiplicar. Né? Então, essa situação em que há uma carência de profissionais nos postos, há uma semi-ocupação, na verdade, há uma semi-construção do sistema de saúde mental no país, né? Particularmente quando a gente fala em CAPs 3, CAPs que seriam centros para acolhimento, para uma internação, uma permanência um pouco mais prolongada. Isso simplesmente não se realizou. Então, a gente já tem uma situação que é de obscuridade e de inquietação quanto ao cumprimento da Constituição. Né? Quer dizer, com o cumprimento do que estava no seu programa, num dos seus núcleos mais fortes. Acompanha essa observação o fato de que todas as regulações posteriores à Lei Paulo Delgado, no campo da saúde mental, têm ocorrido por meio de portarias. Ou seja, recentemente, o presidente colocou em discussão a possibilidade de revogar, por seu apreço e interesse, todas as portarias desde 2001, instituindo, vamos dizer assim, indiretamente um caos na área de saúde mental. O que eu estou querendo chamar a atenção? Altíssima insegurança jurídica. Como pode, né, uma das áreas mais importantes, inclusive em termos de gastos, dentro da saúde, que é a saúde mental, está apoiada num sistema de portarias. Né? Onde estão as regulamentações, onde estão os controles, ou seja, há uma precariedade jurídica para a qual a gente não tem visto, né, que se chame a atenção. Mas eu passaria disso para um problema que talvez nos interesse a todos, e especialmente nesse muro entre a saúde mental e o direito. Tá? Existe um mecanismo, na verdade, um observatório, né, que produz no Rio de Janeiro um mapa da violência no país. O mapa da violência é muito importante para que a gente efetive, controle e regule políticas públicas, inclusive destinação de recursos. Não há, no país, hoje, um mapa da saúde mental. Ou seja, a gente não sabe a verdadeira distribuição de recursos, a gente também não sabe onde estão as boas experiências, onde estão os bons enfrentamentos, as boas práticas, que deveriam ser generalizadas. Quer dizer, há uma invisibilidade, de novo, ligada a algo que tem que ver com a transparência do país em relação a si mesmo, que tem que ver com
com a produção de dados. Então, essa sempre minha primeira observação sobre o primeiro muro. Né? É preciso desmontar, desfazer, contar os tijolos que compõem esse muro, que eu estou chamando aqui muro do financiamento da saúde mental. O segundo muro que seria preciso desconstruir, ou pelo menos criar algumas frestas, é o que eu chamo de muro clínico. E isso tem que ver com o tipo de reforma antimanicomial que a gente teve no Brasil, que foi fortemente inspirada pela reforma de Basaglia, na Itália, mas também pela luta antipsiquiátrica inglesa, também pelo movimento institucionalista francês. O que essas reformas de outros países, né, trouxeram na sua adaptação ao Brasil foi uma espécie também indireta de anticlinicalismo. Né? Ser hospitalocêntrico, a gente passou do anti-manicômio para a crítica do modelo que coloca no seu centro o hospital, e esse é um modelo que tenta retornar hoje, e junto com isso se desenvolveu uma atitude que a gente poderia chamar assim de anticlínica. Não? Talvez mais afim com a proposta italiana do que com outras propostas. Se justificava na época. Ocorre que essa atitude de crítica à clínica e de crítica à reificação diagnóstica, que a Adriana trouxe um ótimo exemplo com a noção de psicopatia, ela inspirou também uma espécie de pacto de descaso entre o Estado e os trabalhadores ou os nossos equipamentos de saúde mental. Pacto de descaso baseado no seguinte: saúde mental é caro em todo mundo e ela fica mais cara quando a gente a faz com qualidade, ou seja, quando a gente cria dispositivos de escuta. É preciso uma crítica da razão diagnóstica que deixe, vamos dizer assim, de colocar no centro a noção de sintoma e passe a olhar para o sujeito a partir de uma categoria, vamos dizer assim, mais transversal. Pelo menos isso é o que nós defendemos no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, o LATESFIP, né? Que a gente passe a pensar a saúde mental a partir de uma categoria chamada sofrimento. Isso está baseado num relatório francês que há 20 anos fez um mapeamento de distribuição de recursos e retorno e observou o seguinte: o empilhamento de diagnósticos. Então, se o sujeito tem um alcoolismo, ele é tratado num setor. Se ele tem uma dificuldade de sobrevivência alimentar, ele tem outro diagnóstico. Se ele tem uma questão jurídica, ele recebe um terceiro diagnóstico e ele vai sendo envolvido por diferentes instituições que usam diferentes sistemas diagnósticos. E, portanto, um claro e franco desperdício de recursos e, vamos dizer assim, muitas vezes uma rotina da qual meus alunos se queixam, meus alunos que se formam e vão trabalhar na saúde mental, eles dizem: a gente não consegue fazer outra coisa a não ser triagem. Ou seja, encaminhar pacientes de um lado para o outro e não escutá-los. Por quê? Em função dessa concorrência entre racionalidades diagnósticas que esquece, desprivilegia as práticas de escuta e que põe em segundo plano o fato de que é este mesmo sujeito que está submetido a uma mesma experiência, que é a experiência de sofrimento, onde se acumulam tão frequentemente aspectos prisionais, de vulnerabilidade social, de raça, de classe, transtornos mentais constituídos, às vezes, né, estrangeiridade, abandono da família. Vocês podem somar um conjunto de condições adversas que o Estado não consegue reconhecer como uma unidade. Ou seja, ele decompõe essa experiência, às vezes em 4, 5 processos, ele burocratiza, ele institucionaliza o sofrimento de tal maneira que se torna impraticável,
caro e ineficaz que ele o enfrente. Ademais, isso permite manipulações, vamos dizer assim, com a demanda real e concreta, da qual a gente também não tem bons dados, né? Dados visíveis e palpáveis. Por exemplo, vou contar uma experiência de um outro país, mas vocês vão ver que há uma reaplicação aqui no Brasil desse manejo, vamos dizer assim, institucional. Uma experiência em Nova York, em que, depois de muita insistência, se conseguiu zerar as filas em saúde mental. Algo muito difícil em qualquer lugar do mundo. Tá? Você tinha os equipamentos e você tinha a população, vamos dizer assim, tecnicamente toda atendida. Bom, vou estudar o caso, né? Por que esse caso ele é assim, muito enigmático? Para fazer o experimento mental, agora abra-se um parênteses. Vocês teriam uma ideia do problema. Né? Se a gente reunir na Inglaterra, que é o país que tem o melhor sistema de equipamento em saúde mental, todos os profissionais com formação específica para a escuta do mundo, todos os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, social workers, counselings, todos os que atendem o sofrimento das pessoas, reunidos na Inglaterra, a gente não atende 1 ou 2/3 da demanda desse país. Ou seja, não vai ser pela ação de profissionais que a gente vai enfrentar a questão da saúde mental. Será preciso deslocar do sintoma para o sofrimento e será preciso fazer entender que a saúde mental é dever de todos, que todos nós temos recursos para enfrentar, para mitigar, para reduzir o sofrimento, para que ele não se transforme num transtorno ou numa condição mais crônica. Bom, onde é que eu quero chegar? Voltamos a Nova York, e como Nova York conseguiu, né, sanear o seu déficit crônico permanente em saúde mental. Simples, você adotava um contrato terapêutico, e na medida que o contrato terapêutico não era cumprido, e muitas vezes era um contrato draconiano, do tipo assim, eu aceito você tratar da sua dependência química, mas você tem que parar de consumir. Você diz, não, mas se eu parasse de consumir, para poder entrar no tratamento, eu não estava consumindo. Bom, o que esse tipo de operação produz? Uma escalada massiva de moradores de rua. O problema de saúde mental se resolveu, que ao mesmo tempo, enigma, aumenta 40% a população de moradores de rua. O que está acontecendo? Nossa racionalidade diagnóstica está desfazendo o problema, renomeando a condição. Ele se tornou um pobre. Ele não é mais um paciente de saúde mental. Ele agora passa para a alçada do SUAS, do CREA, ela precisa de assistência social, quando não de polícia, vamos pensar nas cracolândias, e do outro lado você conseguiu, vamos dizer assim, desinchar artificialmente a demanda em saúde mental. Bom, esse tipo de artifício está no Brasil de ponta a ponta. Vou mencionar aqui o diagnóstico do antropólogo Viveiros de Castro, né, que vem mostrando como nós estamos transformando indígenas em pobres, né, desalojando-os dos seus territórios, 5 minutos, e renomeando-os de tal maneira que você resolve um problema produzindo outro. Tá? Mas eu queria ir, então, para o último muro, que é o muro propriamente assim, jurídico. Tá? Já falamos aqui do sistema de portarias, mas me parece que há uma questão incontornável contra a qual se acumulam evidências científicas e experiências ao longo do mundo que o Brasil precisa pensar, que é a descriminalização do consumo de drogas. A gente tem pesquisas mostrando que a dependência química não é um problema cerebral, que a dependência química não é algo que seja, vamos dizer assim, uma perda da autonomia do sujeito porque o seu cérebro não está mais funcionando. Tá? Essas pesquisas são recentes
mas nem tanto. A gente pode dizer as primeiras começam a vir aí no final da década de 70. Elas questionam fortemente a política de guerra às drogas, que se traduz, em última instância, pelo encarceramento em massa da população de negros periféricos no Brasil. Então, enquanto a gente não olhar para esse problema, tá? Enquanto não ficar claro que a diferença entre usuário e traficante hoje no Brasil é uma diferença errática, é uma diferença, vamos dizer assim, que a gente não consegue tangibilizar, né? Enquanto não ficar claro que o encarceramento em massa depende de um equívoco na direção da política de saúde mental em relação a drogas, a gente vai ter uma espécie de fechamento desse círculo. Não haverá recurso suficiente para financiar a saúde, nem a saúde mental, não haverá recurso suficiente para se estabelecer um planejamento de escuta e acolhimento das pessoas em sofrimento, e o muro jurídico, a insegurança jurídica vai continuar a ser usada para produzir sofrimento que, vamos dizer assim, sabidamente evitável. A gente não sabia disso há 50 anos, a gente não sabia disso há 40 anos, mas hoje a gente sabe disso. É uma questão de reformulação institucional, é uma questão de transformação de parâmetros, né? De acolhimento para a drogadependência, de tratamento para a drogadependência, antes que se estabeleça uma espécie de retorno histórico ao empreitamento do setor privado no interesse da política pública, que está se anunciando com a formação das comunidades religiosas, né, para tratamento de drogadependência, né? Isso nos fará voltar aos anos 60 e a esse acasalamento que gerou Barbacena, que vocês vão estudar com a Daniela Arbex amanhã, que gerou o Holocausto brasileiro, que gerou o manicômio brasileiro, que não foi simplesmente obra, vamos dizer assim, de políticas incautas, foi obra de uma engenharia na qual a saúde mental era um dos negócios mais lucrativos no Brasil nos anos 60, em que o Estado subvencionava tratamentos de 30 anos, 40 anos, cronificando, mas produzindo um grande, excelente negócio que, ao que parece, está sendo gestado, né, ou cobiçado nas discussões presentes em termos de saúde mental e saúde pública. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada, professor Christian Dunker. E eu queria pedir a quem nos assiste que continue no webinário. Amanhã, às 18 horas, Humberto Pinheiro será o mediador da roda de conversa Literatura e Loucura, com a imensa Lilian Schwartz e o coeditor do Bendijó, Jardim Santana. Às 19 horas, Poliana Lima Alves será mediadora da mesa com Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, que o professor Dunker acabou de citar, e com a defensora pública, doutora Patrícia Magno. E no último dia, depois de amanhã, às 19 horas, teremos a mesa Desinstitucionalização da Loucura e Inclusão da Diferença, Construindo Caminhos, com Janete Valois, Olívia Maria de Almeida e Davi Queiroz. A mediação é de Lirian Mascarenhas, que deve ser ouvida, porque ela conhece bem o manicômio judiciário do Estado, é psicóloga e fez seu doutorado sobre o tema. E, parafraseando Campos de Carvalho, de Púcaro Búlgaro, como as flores conseguem arrancar cor e perfume da terra que não os tem. Ela ilumina um lugar condenado. Então, eu queria passar agora para as perguntas. E tem vários elogios também para o professor Dunker. E aqui estão algumas perguntas. Eu vou passar duas perguntas agora. Uma pede indicação, é do Kleber Domingos. Ele pede indicação de trabalhos. A gente podia passar para a professora Adriana e para o professor Dunker. Indicar trabalhos sobre o uso de medicamentos como ferramentas de controle em tais instituições.
do senhor Kleber Domingos, e outra da senhora Sandra Aquino, que ela pergunta, eu vou passar as duas perguntas e aí a doutora Adriana responde, depois o doutor Dunker, pode ser? A Sandra Aquino, se poderia comentar a respeito ainda do grande número de solicitações de internações compulsórias, apesar da Lei 10.216, que garante as ações de ressocialização e não de internação. Tudo bem, muito obrigada, Carolina. Agradeço aí pela participação, pelas questões levantadas. Em relação ao pedido de sugestão, de leitura, eu me lembrei aqui do trabalho do Fábio Malarte. Ele fez a tese dele com a professora Vera Teles, da USP, e fez um trabalho muito bacana, porque ele foi buscando compor exatamente como que vai se esquadrinhando nos subterrâneos essa trama entre policiamento, cuidado, internação compulsória, enfim. O trabalho dele se chama Fim das Linhas, circulações e confinamentos pelos subterrâneos de São Paulo. E uma das preocupações também foi em relação ao uso de medicamentos, a medicalização, quando do sujeito interno, né, de hospitais de custódia. E aí ele vai percorrendo, né, essas histórias, que é hospital de custódia, é comunidade terapêutica, é o sujeito em situação de rua, né, como que essa trama vai sendo tecida, na verdade, compondo o que é essa gestão da miséria, da miserabilidade da vida, né, sendo produzida também nesses contextos, enfim. E eu acho importante porque o Luiz Vacan já trazia isso para nós, né, quando ele fazia lá a análise a respeito da Constituição do Estado Penal. Há uma complementaridade entre as políticas criminais, penais e as políticas assistenciais, né? Então, pensar no Estado penal é pensar na condição de um Estado que se organiza na gestão das condições de miserabilidade que são geradas nessa própria sociedade, no modo de produção capitalista, enfim. Então, é também nos atentarmos, então, para a produção do cuidado, dos espaços de cuidado, para que não funcione nessa chave de mera complementaridade também deste controle social, né, usando aqui uma terminologia da criminologia da libertação, da Lola Niar, né, entendendo que o controle social ele é mais amplo, ele não é simplesmente aquele estrito que se dá pelo controle penal, né, ele está nas instituições de saúde, educação, enfim, e o quanto que isso é fundamental para a gente ter esse cuidado, esse olhar também. E acho que outro texto que é importante ser conhecido, e se não revisitado para aqueles que já o conhecem, é o trabalho da Débora Diniz, né? Quando ela faz o censo dos estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, foi publicado em 2011. Inclusive, acho que é um trabalho que a gente precisava ter ele agora rearticulado a partir do que a gente tem em 2021, 2022, enfim, que vai ainda virar aí o ano, mas por quê? Porque a Débora Diniz, ela consegue captar, nisso que foi publicado em 2011, já uma mudança num chamado perfil de pessoas que cumprem medida de segurança por conta da lei de drogas de 2006, né? E quem atua com medida de segurança, hospitais de custódia, sabe muito bem que aquilo que o professor Christian Duque acabou de mencionar, né, a necessidade, ele mencionou a descriminalização do uso, eu acho que vou usar um pouquinho mais, né, acho que a plataforma política de resistência que muitos grupos aí vêm encampando tem a ver com a liberação do uso das drogas, enfim, não só a descriminalização, pensar também o controle estatal da qualidade, enfim, de todas essas questões e do cuidado daqueles que têm uso problemático,
mas fundamentalmente o trabalho da Débora começa a captar exatamente uma entrada de sujeitos que foram capturados a partir desse dispositivo guerra às drogas, né, e que estou trazendo aqui de forma às piadas, porque eu entendo que guerra às drogas é um artifício de neutralização política do grupo que é potencialmente transformador dessa sociedade, fundamentalmente a nossa juventude negra e indígena. Não há outra razão para a chamada guerra às drogas se dar senão pelo controle militarizado dos territórios periféricos, pelo controle desses corpos por meio do encarceramento e também pela letalidade que se tem aí como tônica dominante do contato do Estado frente à população periférica também, né? Então, a gente precisa pôr em análise a própria nomenclatura guerra às drogas, porque a gente está falando de guerra contra as pessoas, mas isso também aparece lá, começa a aparecer no trabalho da Débora Diniz. Eu acho que se fizermos hoje outro desenho, né, de censo que a gente encontraria nesses hospitais, nesses estabelecimentos. E lá, no censo, ela também traz muitas informações, né, porque foi feito isso com fôlego, de forma a esquadrinhar o Brasil todo e trazer também informações sobre o uso de medicamentos, enfim. E muitas publicações vêm falar também da medicalização e do uso da gestão medicamentosa no controle carcerário, né? E aí não somente nos sujeitos em medida de segurança, mas na população carcerária como um todo, fundamentalmente com as mulheres encarceradas, né? O encarceramento feminino, acho que é uma questão que a gente precisa se debruçar com muito cuidado. Ele vem crescendo de forma vertiginosa, tem encontrado um pequeno declínio ultimamente, mas que a gente precisa olhar, porque traz também desafios do ponto de vista da questão de gênero em relação a que é considerado esse imaginário da mulher criminosa também. E o uso de psicofármacos em unidades prisionais femininas é assustador, né? Existem relatórios da pastoral carcerária, existem pesquisas também, principalmente relatórios do ITTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que faz um trabalho maravilhoso com mulheres encarceradas e mulheres estrangeiras presas exatamente pelo tráfico internacional de drogas, que tem aí um debate muito importante que você poderia também encontrar outras referências aí. A pergunta da Sandra, né, sobre a questão da internação compulsória, enfim, esse é um tema bastante complexo, né, porque a gente consegue, enquanto sociedade, promulgar uma legislação como a Lei 10.216, numa perspectiva antimanicomial, que tem embutida também um projeto de sociedade, né, porque falar sobre fim de manicômio, aqui estou fazendo referência à Carta de Bauru, né, a carta que trabalhadores, trabalhadoras, usuários, familiares escreveram e que inaugurou a luta antimanicomial, pelo menos o marco do dia 18 de maio, enquanto Dia Nacional da Luta Antimanicomial, ela trazia exatamente essa expressão de uma perspectiva de projeto societário e projeto de cuidado em saúde mental, né? Entendendo todas as formas de privação como manicômios, inclusive os presídios. Na Carta de Bauru se menciona os cárceres, né? Então, uma luta anticárcere também, a luta antiprisional. E, assim, a gente sabe que a gente consegue conquistar e conquistou isso enquanto promulgação de uma legislação federal, só que isso ainda permanece a perspectiva manicomial nas estruturas e também nas formações de profissionais da saúde e na forma como essa política acaba acontecendo, né? Eu acho que numa das análises que o professor Christian comenta, né, sobre o que ele nomeou como anticlinicalismo, anticlínica, fico pensando o quanto que, muitas vezes, o espaço e a forma pela qual se exerceu a efetivação, né, da lei da reforma psiquiátrica se deu na lógica de uma capsiquiatrização também, de modo que o cuidado em saúde mental ficou restrito a uma política, a um serviço, a uma equipe, não compreendendo que falar
em saúde mental é fundamentalmente falar numa perspectiva intersetorial, é falar de saúde, educação, moradia, política de trabalho digno, enfim, políticas de gênero, de equidade racial. Falar em saúde mental é falar de um elemento bastante complexo, né, e que é fundamental que a gente tenha, sim, essa leitura mais ampla. E aí, de certa forma, tudo que vem... A insígnia, né, guerra às drogas, ela também opera nesse processo do aumento das internações compulsórias, na medida em que, pelo artifício do cuidado do outro, se interna, se retira a possibilidade, né, de escolha desse sujeito, muitas vezes com uma possível interdição civil desse sujeito, né, e, ao mesmo tempo, uma determinação de um tratamento compulsório, isso sem ser medida de segurança, né? Aqueles sujeitos, por exemplo, que estão vagando pelas ruas, ou aqueles sujeitos que causam problemas, eles podem ser alvos desse tipo de ação do Estado, né? E quem não lembra aqui de uma ação que a Prefeitura de São Paulo lançou alguns anos atrás, que felizmente, houve uma intervenção, né, da Defensoria Pública e outros autores para interromper, mas que previa essa internação compulsória, né, por meio de agentes aí de saúde e da assistência social também, fazendo uma blitz, fazendo aí uma busca direta desses sujeitos vagando pela rua, né? Então, a questão do uso de álcool e outras drogas, uso problemático de álcool e outras drogas, sendo usado no lugar desse higienismo e desse controle social da circulação desses corpos indesejáveis também, né? E o financiamento estrondoso, porque é um negócio, e é um negócio muito rentável, o negócio manicomial, das comunidades terapêuticas, né? Existem aí muitos relatórios apontando enfim, a imensidão de violações de direitos humanos, né, o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, apresentando, o Conselho Federal de Psicologia, apresentando também com a Procuradoria Federal também da República, né, anteriormente apresentando essas violações grotescas, né, então, aquilo que Daniela Arbex comenta do nosso Holocausto brasileiro, ele é presente, ele está vigente hoje nesses espaços de uma suposta comunidade terapêutica, então os relatos são assustadores. Então a gente vê também esse negócio se operando, né, e uma perspectiva que é essa perspectiva da retirada desses sujeitos mesmo de circulação, né, então a internação compulsória, ela se dá nesse... Não sou especialista em direito, então peço desculpa aqui se estiver falando alguma improcedência técnica, né? Mas essa internação compulsória que não se dá na área criminal, mas sim na área civil, porque há uma determinação daquele sujeito ter um tratamento que é obrigatório, compulsório, via internação, e a internação que se dá por determinação de medida de segurança também, né? Então, é importante a gente sempre compor o olhar a partir desse lugar também, né? Da produção de internações por meio das ações do nosso judiciário, né? Acho que esse é um tema para a gente também poder aí se debruçar, enfim, poder discutir também e propor soluções e avanços. Não sei se ajudei, mas um pouco por aí. Obrigada. Eu estou com tanta dó, porque a gente vai encerrar em poucos minutos, 9 horas, claro que tem a flexibilidade, mas 9 horas era o horário marcado aqui, até o pessoal da produção está dizendo, eu já encerrei as perguntas. E tem tanta pergunta boa, tanto elogio, tomara que depois vocês possam ter acesso ao chat, assim, que está muito bom. E, assim, tem várias perguntas, assim. Aí eu queria, então, passar... Eu vou então, dar por respondida a do Kleber e a da Sandra Aquino pela professora Adriana, e eu vou só juntar duas observações, uma da Edna Alves Muniz e outra da Flávia do Nascimento, que elas acrescentam 2 muros. Um é o do preconceito, para a Edna, e o outro é o da não aplicação dos direitos humanos, né? Que é da Flávia do Nascimento. A Lirian Mascarenhas, que vai ser a mediadora, aquela que eu falei, né, que eu até citei o
o Campos de Carvalho. A Liriane também fez uma participação perguntando sobre alguns programas do professor Dunker, mas eu vou ter que escolher uma, porque é muito pouco tempo, aí ficam essas duas respostas da professora Adriana e vou passar. Olha, tem uma muito boa também da Vitória, que pergunta, enquanto profissionais da saúde mental, como podemos desenvolver e potencializar no campo da saúde mental na prática uma praxis antimanicomial e revolucionária. Isso aqui dá uma boa tese de doutorado. E outra para o professor Dunker também, que é como esses muros financeiro, clínico e jurídico se articulam com a gestão neoliberal e criminal do sofrimento psíquico. Então, o que a senhora acha, professora Adriana? A senhora responde essas duas primeiras e o professor Dunker faz um fecho aí com essas duas últimas e nós encerramos essa inesquecível noite de hoje e, assim, com o meu profundo agradecimento para os dois, tá bom? Professor Dunker. Então, a conexão com a aplicação generalizada do neoliberalismo e uma certa popularização do que vem a ser a saúde mental e a forma de enfrentar o sofrimento, elas são datáveis e contemporâneas, né? Em 1973, a gente tem a primeira aplicação da experiência neoliberal no Chile de Pinochet. Em 1973, a gente tem uma espécie de reformulação geral do Código de Doenças Mentais ou de Transtornos Mentais no DSM-3, né? 1973 é também o ano que começam os condomínios no Brasil, né? Que se inicia uma forma de pensar a diferença e o sofrimento baseado na negação, baseado na ereção de muros, baseado na exclusão, né? Então, o que a gente pode detectar aí como um ponto de virada? Eu vou ser bastante sucinto com relação a isso, mas recomendo o nosso trabalho, o trabalho do nosso grupo de pesquisa, né? Neoliberalismo como gestão do sofrimento, ou patologias do social, ou a própria biografia da depressão, um trabalho solo, em que a gente vem insistindo numa espécie de mutação da política geral com relação ao sofrimento, e que vem junto com o neoliberalismo. Até então, o que a gente tinha, né? No liberalismo clássico, uma política de proteção contra o sofrimento, proteção do trabalhador, né? A própria Constituição é uma grande expressão dessa ideia de que a gente deve proteger as pessoas do sofrimento, devemos evitar que elas sofram, né? O que o neoliberalismo descobre? E se a gente fizer o contrário, se a gente fizer elas sofrerem mais, elas vão produzir mais. Se eu der mais trabalho do que a pessoa pode, e os magistrados eu acho que vão convir comigo, apesar da importância da gente agilizar os processos, há uma verdadeira indústria da inoculação de sofrimento, né? Eu vou te dar mais processo do que você pode fazer, e daí você vai me responder com um pequeno aumento de produtividade, né? Eu vou fazer um departamento competir contra o outro, eu vou estabelecer lógicas de bônus erráticas, eu vou literalmente usar o sofrimento como matéria-prima para a produção, para aumentar a produção. Então, é muito compreensível que dispositivos que tentam, vamos dizer assim, mitigar o sofrimento sejam completamente sucateados, se tornem completamente assim desnecessários. Por quê? Porque nós estamos descobrindo que o sofrimento é a fronteira final do capitalismo, que a gente pode empreitar o sofrimento sobre as pessoas, e essa é a regra, né? Aumentando o nível de desamparo, o nível de insegurança jurídica, o nível de insegurança alimentar, o nível de insegurança nos direitos humanos. Tem uma pergunta sobre isso, né? Quer dizer, isso não é simplesmente falta de recursos e austeridade fiscal ou moral. Isso é uma política para que, aumentando o sofrimento, tá? A gente administra melhor as massas, a gente exclui melhor as massas, a gente tolera a necropolítica, a gente tem uma série de soluções indiretas que não estamos dispostos a declarar com todas as letras, mas você olhando para o panorama, né, da realidade, isso está apoiado em discursos, né? Discursos que vão dizer, por exemplo, que o teu sofrimento, o nosso sofrimento, não tem nenhuma relação com as nossas formas de vida.
não tem nenhuma relação com a maneira como você trabalha, a maneira como você deseja, a maneira como você fala ou usa a linguagem. Por quê? Porque as doenças mentais são doenças cerebrais. Elas são uma descompensação de serotonina, de dopamina, de cortisol. Bom, isso, além de ser um equívoco científico, isso expressa essa ideia de que, diante do sofrimento, nada temos a fazer, a não ser transformar a paisagem cerebral das pessoas. Isso aumenta o quê, em última instância? A droga-dependência. Isso aumenta a ideia de que o único tratamento real para o sofrimento psíquico é a modulação de estados mentais mais confortáveis, mais prazerosos. Este equívoco está custando muito caro. Ele precisa ser revisto urgentemente. Eu gostaria de colocar que a gente está passando por uma época muito dura, né? De muita... Parece que a gente só vê o retrocesso e as pessoas querendo voltar a erros que já são consolidados, já está consolidado que não é a resposta. E foi muito, muito bom para mim, assim, de falar em diminuir o sofrimento, assim, foi uma noite que eu termino feliz, assim, de saber que ainda... É tão bom quando a gente se reúne com pessoas que a gente se sente irmanado numa luta, que a gente sente que tem uma pertença, que tem que tem ideais comuns, né? Que a gente ainda está querendo construir esse país melhor e dar um respiro para a gente, né? A gente anda muito sem ar, não é só a Covid, não, a gente anda muito sem ar. Então, assim, eu tive um grande alento essa noite. E eu termino profundamente grata. Adorei conhecer os dois, assim, e poder participar desse evento. Foi uma honra, mas eu acho que o que eu mais sinto mesmo é me sentir reconfortada, de ouvir e a gente parece que revigora, né, as forças para continuar. Então, eu queria agradecer demais e por hora encerrar, mas só por hora. É até amanhã. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada.